Aleluia, boa noite, queridos. Graça e paz a todos, amém? Aleluias, vamos seguir confiantes no Senhor, amém? Declarando a cada dia que essa nação é do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Aos olhos de muitos nós podemos ter perdidos, mas nós estamos com o Senhor pelo seu povo, e prevalece em nome de Jesus o senhorio do Senhor sobre a nossa nação, amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluias. Você que está aí com a sua Bíblia, abre lá em Lucas 10, 38, 42, você que está aí conosco no Facebook, puder nos acompanhar, está aí nos acompanhando, conecte aí seu celular, você que não está com a sua Bíblia aí. Lucas 10, 38, 42. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, queridos? O tema da nossa palavra é que escolhendo a melhor parte. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: escolha a melhor parte, que é Jesus. Amém, queridos? Então, nós que estamos aqui nessa noite, nós já começamos, né? Vamos concluir esse dia escolhendo a melhor parte, que é estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus, confiantes no Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, como nós vimos aqui, Marta, ela recebeu a visita do Senhor Jesus. Ela recebeu o Senhor Jesus com enorme prazer, com muita disposição, cheia de boa intenção de fazer o melhor para ele. Maria, porém, se assentou aos pés de Jesus. O que mais importava para ela era ouvir Jesus para tudo que estava fazendo e aproveitar cada segundo do privilégio de estar com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, Marta ficou aqui agitada, de um lado para o outro, né? E ali, Maria se assentou. Amém, queridos? Para ouvir o Senhor Jesus. Irmãos, muitas das vezes, nós estamos assim, correndo de um lado para o outro. O Senhor Jesus, Ele quer falar conosco, o Senhor, Ele tem palavra para nós, mas nós estamos correndo de um lado para o outro, né? A intenção aqui foi de dar o melhor para o Senhor, foi de servir o melhor para o Senhor. Mas há momento que nós temos que parar para ouvir o Senhor Jesus. Há momento que nós temos que parar para nós desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós, né? E o que nós aprendemos aqui com o comportamento de Marta é que muitas vezes nós deixamos de lado a adoração ao Senhor. E nem sempre são por coisas ruins ou ilícitas, porém tira o nosso foco de adorar o Senhor Jesus. Nós vimos aqui, queridas, que Marta, ela não estava fazendo nada demais. Ela estava preocupada em arrumar a casa, ela estava preocupada ali nos afazeres para que Jesus estivesse num ambiente ali, né, limpo, num ambiente aconchegante. Mas o que importava naquele momento era ela parar e ouvir o Senhor Jesus. Amém? Então, aqui não tinha nada de errado, ela não tinha, né, ela não deixou Jesus por alguma coisa, um erro grave, não. Foi coisas assim consideradas normais. E isso muitas das vezes pode acontecer conosco também. Amém, queridos? Por isso que nós temos que seguir vigilantes. Você que está aí com a sua Bíblia, agora abre lá em Lucas 14. Lucas 14, do 15 ao 20. Aleluias. Só um instantinho, irmãos. Lucas 14. Do 15 ao 20. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, querido:
Olha aqui um exemplo de como muitas das vezes o que tira a nossa atenção, o que tira a nossa atenção é de nós ouvirmos o Senhor, como não são coisas que é pecado, como não são coisas que são assim algo que não convém com a palavra de Deus. Lá em Lucas 14, 15 e 20 diz assim, vou ler do 16. Jesus, porém, respondeu certo homem, deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 jutas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui, não havia nada ilícito. O que vemos aqui são coisas boas, né? São coisas boas que muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, né? Nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor Jesus. Amém? Então, esses homens aqui, nenhum deles puderam ir até esse Senhor. E não era nada de errado. São coisas boas que fazem parte da nossa vida e que até pedimos ao Senhor para Ele nos abençoar. O problema, queridos, é quando essa bênção, elas começam a ser motivo de empecilho para nós ouvirmos ao Senhor Jesus. Amém? O problema, ele está aí, né? E isso que nós pedimos passa a ser empecilho, motivo de desculpa para nós não estarmos com o Senhor. E nós temos que vigiar a igreja do Senhor, porque isso é uma estratégia maligna para nos tirar o foco de adorá-lo. Amém? Ali naquele momento, Maria, ela esqueceu tudo, ela sentou-se do lado do Senhor Jesus e foi ouvir. Ela foi aproveitar aquele momento que o Senhor estava ali na casa dela. Ela não queria saber de nada. Ela foi desfrutar daquele momento. Marta ficou ali agitada, né? Fazendo uma coisa e outra. Nós mulheres somos bem assim em casa, né? A gente chega, faz uma coisa, faz outra, a gente fica ali e muitas das vezes esquecemos de pararmos para ouvir o Senhor Jesus. Esses homens aqui, eles começaram a dar desculpa, né? Um fala: eu casei, não posso ir. Família é bênção de Deus, então não é problema nenhum termos família, é algo que vem do Senhor Jesus, amém? Mas muitas das vezes, a nossa família nós colocamos como empecilho para servir ao Senhor, né? Às vezes é o esposo ou a esposa, porque o esposo não serve, a esposa não vem e vice-versa. Queridos, nós temos que nos levantar, amém? Nós temos que nos levantar, temos que buscar. Muitas das vezes é a sua preocupação com o filho que diz: não, eu estou assim, eu não vou ouvir o Senhor, não vou buscar o Senhor. Nada disso pode nos impedir de buscar o Senhor. Amém, queridos? Isso são estratégias do inimigo para que nós não venhamos ouvir o Senhor Jesus, para que nós não venhamos parar e ter aquele nosso momento com o Senhor Jesus. Queridos, e nós vamos ver aqui algumas coisas, o que perdemos quando não paramos para ouvir Jesus. Porque quando nós não paramos, queridos, para ouvir Jesus, quando nós não escolhemos a melhor parte, que é o Senhor Jesus, nós perdemos muitas coisas. Muitas coisas são perdidas, porque uma coisa é certa: quando nós não temos tempo para o Senhor, nós perdemos muitas das coisas. Não ter tempo para Ele é perdermos tempo. Amém? E a primeira coisa que nós vemos aqui é: nós não contemplamos o seu cuidado. Querido, quando nós não tiramos tempo para ouvir o Senhor Jesus, nós não contemplamos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo está sempre difícil, o medo toma de conta, nada dá certo, a murmuração é constante. Exemplo disso, o povo de Israel no Egito, que desfrutou de tantos milagres, mas sempre na primeira situação contrária, começava a murmurar. E no dia a dia, queridos, da nossa vida, nós recebemos tantas bênçãos. Só em nós acordarmos, estarmos com saúde, né, podermos ir e vir, já é motivo de glorificar o Senhor Jesus. E aí, às vezes, você olha, você deseja aquele salário que você não tem, você começa a murmurar, e você se esquece daquele salário que o Senhor providenciou sobre a tua vida. Às vezes, nós com saúde completa, nós começamos hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou a uma reunião, não vou a uma célula, e nós vemos pessoas que estão no leito de hospital clamando por saúde. Então, são essas coisas, querido, não são coisas grandes, são coisas pequenas, que nós começamos, nós não percebemos o cuidado do Senhor para conosco. Amém? Por quê? Porque nós não estamos parando para ouvir Jesus.
É mais fácil olhar para a dificuldade, é mais fácil murmurar, é mais fácil olhar aquela situação, Senhor, por que está difícil, por que é assim, por que aconteceu isso, e tudo que o Senhor já fez por nós. E a vida dele que foi entregue por nós. E a graça dele que nos alcança todo dia, queridos, é motivo de gratidão, Senhor Jesus. Amém? O povo de Israel, ele vivenciou muitos milagres, o Senhor providenciava tudo que eles precisavam. Mas logo que vinha uma outra necessidade, junto vinha a murmuração. Logo ele se esqueceu de tudo que o Senhor já havia proporcionado. Um outro exemplo também, querido, que nós temos é a mulher de Jó. Quando Jó passou por aquela situação. E logo qual foi a posição dela? Dizer para Jó, amaldiçoar o Deus. Amém? Dizer para Jó que ele era louco porque que ele ainda adorava. Queridos, ele podia fazer isso naquele momento, mas ele era um homem que vivia com o Senhor Jesus. Ele era um homem que ouvia o Senhor Jesus. E aquela situação não serviu para ele murmurar. Aquela murmuração, em momento algum, ele rejeitou o seu Deus. Ele seguiu firme com o Senhor Jesus. Amém? Ele não olhou aquele momento. Ele não se aproveitou daquele momento para ver como uma forma assim, de murmurar, de colocar a culpa no Senhor, de não ver para trás o que o Senhor já tinha feito. Mas ele entendia que o Senhor era com ele. Amém? Então, quando nós não ouvimos ao Senhor Jesus, nós não contemplamos o seu cuidado para conosco, queridos. Uma outra coisa que nós temos nossos sonhos frustrados. Queridos, quando nós não ouvimos ao Senhor Jesus, nós temos os nossos sonhos frustrados. Tudo que planejamos devemos colocar diante dEle, para que Ele nos dê direcionamento, para que Ele nos dê resposta, para alcançarmos os nossos sonhos. Quando nós servimos ao Senhor Jesus, queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos que todos os nossos planos, eles têm que estar diante do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes nós seguimos por um caminho, mas quando nós paramos e ouvimos, Senhor, eu coloco diante de Ti essa situação. Senhor, abre os meus olhos, me dá o melhor direcionamento. Querido, nós entendemos que o Senhor nos faz alcançar o melhor. Amém? Por isso, sempre que nós pedimos algo, nós sempre damos, quando vamos contar o testemunho, nós falamos que nos surpreendemos, porque o Senhor é assim, Ele nos surpreende. E quando nós paramos para ouvir o Senhor Jesus, nós entendemos que a nossa vida pertence a Ele. Amém? Nós entendemos que os nossos projetos têm que ser colocados diante dEle, em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes nós queremos seguir da nossa forma, queremos seguir da nossa maneira, mas nós temos que parar e ouvir ao Senhor Jesus. Nós temos que ouvir suas instruções, queridos, porque se já está bem, vai ficar melhor. Se está melhor, vai ficar ótimo. Se está ótimo, vai ficar excelente. Essa é a diferença de nós pararmos para ouvir o Senhor Jesus. Talvez você diga, mas eu estou andando assim, eu fiz algo, eu não coloquei diante de Deus, está tudo bem. Mas se você colocar diante do Senhor, vai ficar melhor ainda. Amém? Porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Porque a direção, o direcionamento do Senhor está sobre a sua vida. Então, você só tem a alcançar bênçãos, você só tem a alcançar milagres na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Uma outra coisa, queridos, a nossa vida espiritual, ela vive em perigo quando nós não paramos para ouvir o Senhor Jesus. Queridos, hoje estamos bem, amanhã não estamos. Hoje eu estou com força total de orar, hoje eu estou radiante para ir para o culto, para ir para a célula e participar, estar ali. Amanhã eu já não quero, amanhã essa situação, esse problema já tomou o meu tempo. Amém, queridos? Então nós passamos a viver de um jeito que hoje estamos bem, amanhã não estamos. A frieza, ela começa a estar ali, nos arrodeando. A frieza começa a estar ali nos arrodeando, queridos, por quê? Porque não estamos parando para ouvir o Senhor Jesus. E nós temos que parar para ouvir o Senhor Jesus. Amém, queridos? Quando nós ouvimos Ele, a chama do Espírito Santo de Deus permanece acesa. Quando nós ouvimos Ele, querido, muitas das vezes, até sem vontade de vir para o culto, nós vemos. Por quê? Nós estamos aqui reunidos. Por quê? Porque não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor Jesus. A nossa carne tem que ser mortificada todos os dias. A nossa vontade tem que morrer todos os dias. Amém, queridos? Aleluias. E nós temos que estar, queridos, reunidos como igreja.
Se nós não ouvirmos, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor Jesus, queridos, a frieza vai chegar. Vem a murmuração, que já está ali, né? E aí você começa a ficar, nada está bom, se está difícil vai ficar pior. Porque nós não estamos ouvindo o Senhor Jesus. Precisamos, queridos, entender que Ele é a melhor parte da nossa vida. Que Ele é a melhor parte, que Ele tem que ser o centro, que Jesus tem que ser glorificado em todo o tempo. Nós temos que respirar Jesus em todo o tempo, queridos. Nós temos que anseiar por Jesus todos os dias, todos os segundos da nossa vida. Porque o que seria de nós sem Ele, nós não somos nada. Amém? Nada, queridos, nada nós somos sem Jesus. Nada vamos alcançar sem o Senhor Jesus. Aleluias. Uma outra coisa aqui, queridos, que acontece quando nós não ouvimos ao Senhor Jesus. Nós passamos a viver pela misericórdia e não pela graça. Queridos, graças a Deus pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Mas é melhor vivermos pela graça do que pela misericórdia. Amém? A misericórdia é quando nós já estamos sem força, bem no fundo do poço, em situações extremamente difíceis. Por isso que em situações difíceis nós sempre falamos que a misericórdia do Senhor alcança fulano, que a misericórdia do Senhor venha nessa situação, porque nós entendemos que naquela situação é a misericórdia do Senhor. Mas a graça, queridos, é quando está tudo bem e cada vez melhora mais. Amém? Pois a graça de Deus, ela nos promove, ela muda as nossas vidas e traz as bênçãos do Senhor para nós. Amém, queridos? Então é essa a diferença. A misericórdia do Senhor, nós temos que glorificar o Senhor pela misericórdia do Senhor. Mas o melhor é que nós andemos pela graça, porque a graça do Senhor, ela nos promove, amém? Ela muda a nossa vida, ela faz com que as bênçãos corram atrás de nós. Ela faz com que nós andemos por lugares altos, ela faz que o favor de Deus nos alcance, queridos, que nós venhamos anseiar. Sempre andar pela graça do Senhor Jesus. Sempre andar pela graça, declarar a graça do Senhor. Porque é melhor andar pela graça do que pela misericórdia. Aleluias. Nós temos que ter, queridos, a atitude de Maria. Ela escolheu a melhor parte, que foi ouvir Jesus. Ela aproveitou cada segundo daquele encontro que teve ali. Nós estamos aqui reunidos como igreja. E às vezes nós ouvimos pessoas, você às vezes vai conversar com alguém, hoje eu não senti a presença de Deus, hoje o culto não foi bom, não é nada disso, queridos. Não é nada disso. A presença de Deus, ela esteve aqui, ela está aqui. É eu que tenho que buscar. Eu que tenho que parar para ouvir. Marta ficou ali agitada de um lado para o outro. Jesus estava ali na casa dela. Mas ela não aproveitou aquele momento. Maria sentou e foi ouvir. Amém, queridos? Então não é que o culto não foi bom, não é que o ministrante do louvor não é bom, não é que o pastor que está pregando não seja bom, você não tem que esperar de nós, você tem que buscar o Senhor Jesus. Amém? É do Senhor, nós somos apenas um canal de Deus, um instrumento de Deus, mas é o Senhor, queridos. Marta teve ali o privilégio, queridos, era um privilégio ter Jesus na sua casa, e ela preferiu ficar ali agitada de um lado para o outro com tantas coisas. Às vezes nós estamos aqui, mas a nossa cabeça está lá fora, preocupada com tantas coisas. Esse momento aqui da igreja se reunir, de adorar o Senhor, porque Ele é o centro dessa reunião. É Ele a adoração. Mas às vezes o nosso coração não está aqui, a nossa cabeça não está aqui, o corpo está. Mas a nossa cabeça não está aqui, o nosso coração não está aqui. E aí você olha, eu entrei do mesmo jeito, saí do mesmo jeito. Não permita que isso aconteça. Não permita-se passar por isso. O Senhor, Ele te ama, igreja. O Senhor, Ele quer o melhor para você. O Senhor, Ele tem bênção a cada reunião para nós sermos renovados. Vamos desfrutar disso que Ele já liberou para nós. Amém? Aleluias. Querido, nós temos que ter a atitude de Maria, né? Como eu falei aqui, de escolhermos a melhor parte. E uma outra coisa, nós temos que nos reunir como igreja. É o Senhor que nos diz para nós nos reunirmos, queridos. Porque há poder, há unção quando a igreja se reúne. Amém? Nós temos que entender que buscar Ele é um privilégio. E essa busca, ela está à disposição para todos que querem se aproximar dEle. Amém, queridos? Então, todos que querem se aproximar. Querido, Jesus é educado. Ele não é como o inimigo que vem e bagunça tudo. Não.
O Senhor, aquele que quer, vai encontrar Ele. Aquele que buscar, vai encontrar Ele. Então, nós temos que desfrutar desse privilégio de podermos buscar ao Senhor Jesus. Amém? Nós temos que buscar Ele, queridos, enquanto é tempo. Porque há tempo que nós vamos buscar e não vamos encontrar. Em Isaías 55:6 tem essa referência. Queridos, nós temos que buscar o Senhor Jesus. Nós podemos hoje buscar o Senhor. Amém? Nós somos um povo livre que podemos ir e vir. Nós podemos falar da palavra de Deus. Nós podemos desfrutar da presença dEle. Não permita você viver sem a presença de Deus. Aleluias. Estar nas reuniões é importante. Participarmos das nossas células é importante, porque o Senhor mesmo nos orienta a nós estarmos reunidos como igreja, lá em Hebreus 10:25, você vai ver isso. Então, queridos, é importante nós estarmos reunidos e entendermos que não é quem está ministrando, não é o seu líder. Eu não vou porque eu tenho que prestar conta. Se eu não for para a igreja, o meu pastor vai sentir falta. É o meu líder, eu tenho que ir porque tem que me ver. Não é nada disso, queridos. Você tem que vir, porque você tem compromisso com o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que você tem que congregar. Não é o seu pastor que impõe, não é o seu líder que impõe. É a partir do momento que você aceitou o Senhor, que você ainda não aceitou o Senhor, mas você ama ouvir a palavra de Deus, você entende que você vem por isso, você vem por Ele. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Para o Senhor Jesus é o nosso melhor tempo. Para o Senhor Jesus é a nossa melhor adoração. Para o Senhor Jesus, os nossos ouvidos têm que estar abertos. Os nossos corações têm que estar quebrantados. A nossa mente tem que estar aberta para que nós possamos discernir o tempo dEle em nossa vida. Para que nós possamos discernir a palavra dEle em nossas vidas, queridos. Se nós não fizermos assim, estaremos perdidos nesse mundo. Estaremos perdidos. Mas o Senhor, Ele ama a sua igreja. O Senhor, Ele ama a sua igreja. Ele cuida da sua igreja, queridos. Nós que temos que nos posicionar. Aleluias. Nós precisamos, queridos, nos fortalecer a cada dia no Senhor Jesus. Nós não podemos permitir estarmos atarefados com tantas coisas. Queridos, são tantas coisas. Tantas coisas. Aqui nós vimos exemplo desses homens que foram convidados para estar com o Senhor. E aí cada um deu uma desculpa. Então hoje eu vim, busquei o Senhor, clamei ao Senhor por um emprego, e de repente esse emprego passa motivo de eu não buscar mais o Senhor. Eu pedi ao Senhor um filho, de repente esse filho, ele começa a ser impedimento para que eu não busque mais ao Senhor. Não vou para a igreja porque o menino isso, porque o menino aquilo, porque é poeira, porque é zoado, é tantas coisas. Queridos, coloca do lado aqui das caixas de som que dorme, que é uma maravilha. Amém? A gente tem exemplos de crianças aqui assim. Por quê? Porque é algo que vem do Senhor. Amém? Porque a criança não vai se aquietar, vai correr, e eu não ouço, vai lá para trás, anda com a criança um pouco, faz parte, criança é assim. O meu estava por aí, então comece comigo mesmo, dando exemplo. Só, queridos, que nós não podemos permitir que essas coisas sejam motivo para nós não virmos. Porque, queridos, uma coisa é certa. Quando nós clamamos o Senhor por algo, nós temos tempo para clamar. Nós temos tempo para colocar diante do Senhor aquela dificuldade. Isso é fato. Nós temos aqui nossos passos de fé, nós temos o nosso grupo parceiros de oração, que nós lidamos com pessoas que pedem socorro diante de situações. Então, há um tempo para clamar por uma situação. E aí, queridos, nós temos que entender que esse tempo ele tem que ser melhor ainda para ouvir o Senhor Jesus. Nós temos que entender que essa disposição, ela tem que ser melhor ainda para estar com o Senhor Jesus. Nós temos que entender que esse tempo, ele tem que ser o melhor. Queridos, Marta esteve ali, agitada, em todo o tempo ali. Eu levo aqui para o lado das mulheres, nós aqui que ficamos, trabalha fora, cuida, chega e cuida de casa e cuida de filho, e você, se você deixar por último, algumas situações dá certo, que quando a criança dorme ali, está todo mundo quieto, você consegue ter o seu momento com Deus. Mas há situações que você já vai assim, e você já está tão cansado, que você só consegue dizer Jesus e apagou. Por quê? Porque durante todo o dia o melhor tempo foi para o trabalho, o melhor tempo foi para casa, para resolver as coisas de casa, foi para tantas coisas.
e ficou somente as sobras para o Senhor Jesus. Ficou somente as sobras, querido. Nós não queremos as sobras dele. Nós não queremos qualquer coisa do Senhor. Nós não queremos, quando nós pedimos uma bênção, nós queremos a bênção completa. E nós sabemos que ele vai nos dar. Por que que eu tenho que dar as sobras para o meu Senhor? Nós temos que ter reverência a ele. Amém, queridos? Temos que parar. Temos que entender que nós temos que buscar ele. Nós temos, aqui nós temos as nossas reuniões, queridos, e uma das armas mais importantes que nós temos é de estarmos com o Senhor Jesus, é o nosso tempo com Deus. Amém? É o nosso tempo com Deus, é na nossa intimidade com o Senhor. Com certeza Maria ali, ela desfrutou de muitas coisas do Senhor naquele tempo. Coisas que, se Marta tivesse parado, ela tinha refletido: o que é que eu estou fazendo? Né? Por que que eu não ouvi Jesus? Queridos, e no nosso TSD, nós somos fortalecidos. Não precisamos esperar os cultos acontecer para sermos fortalecidos. Nós somos fortalecidos no nosso TSD. E chegamos já aqui cheio da glória de Deus. E chegamos já aqui para, junto como igreja, adorarmos, celebrarmos ao Senhor. Amém? Situação pode vir, algo pode acontecer, mas você está nessa intimidade com o Senhor. Você está nessa comunhão com o Senhor Jesus. Você escolheu a melhor parte, que é o Senhor. Você não olhou para a situação contrária, você não permitiu que a murmuração tomasse de conta, você entende que o Senhor cuida de você em todo tempo, que o Senhor te ama, que o Senhor derrama da sua graça, que Ele quer o melhor para a sua igreja e que ainda que venha situações difíceis, eu continuo buscando ao meu Deus, adorando ao meu Deus, glorificando o nome dEle, porque eu sei que Ele é pela sua igreja, eu sei que Ele já se levantou pela minha causa. Amém, queridos? Então nós temos que abrir os nossos corações, nós temos que deixar que o Senhor entre. Nós, como igreja, que já aceitamos a Ele, que já caminhamos com Ele, temos que todos os dias permitir que isso aconteça. Você que está aqui, que ainda não aceitou o Senhor, que você ama ouvir a palavra, você participa, está sempre conosco, permita que o Senhor entre na sua vida. Escolha a melhor parte. Escolha o Senhor Jesus. Não se contente somente em vir e ouvir, mas queira desfrutar de tudo que a palavra de Deus tem para você, de tudo que a palavra de Deus diz que você é. Não é pelo que você vê, não é pelo que você entende, mas é pelo que a palavra do Senhor te diz. E o Senhor nos diz que nós somos mais que vencedores. O Senhor nos diz que todos os dias Ele nos fortalece. Que nele, queridos, nossas forças são renovadas, que Ele nos faz andar em lugares altos sempre, queridos, mesmo no momento difícil. Mesmo no momento difícil, ali a falha do povo de Israel era que naquele momento que vinha ali aquela situação, prevalecia a murmuração, prevalecia a ingratidão, porque eles não eram gratos até aquilo ali que o Senhor tinha feito. De repente, o Senhor não fazia mais nada. E de milagres eles desfrutaram muito, mas a cada dificuldade a murmuração vinha. E não é, Senhor, colocamos diante de Ti essa situação, está difícil, mas nós cremos que Tu és o nosso Deus e que Tu és o nosso provedor e o milagre já aconteceu. Há uma diferença, queridos, quando nós paramos para ouvir ao Senhor, as nossas orações são de uma outra forma. Nós vemos as situações das nossas vidas de uma outra forma. Nós caminhamos de uma outra forma, uma forma que o mundo não entende, mas que a palavra de Deus nos garante. E que nós tomamos posse, porque a palavra de Deus, ela nos faz mais que vencedores. Amém? A palavra de Deus, ela nos levanta todos os dias. A palavra de Deus, queridos, ela nos faz caminhar em lugares altos. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, nós temos que estar atentos para ouvirmos ao Senhor Jesus. Não vamos permitir que as situações do dia a dia venham roubar o nosso tempo com o Senhor. Não é buscar o Senhor porque eu preciso disso, mas é buscar o Senhor porque eu entendo que Ele é o Senhor dessa nação, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa. Amém? Eu entendo que Ele, é nele que está o refúgio. Eu entendo que caminhando com Ele nós temos vida.
Vida é abundante, queridos. Andando com o Senhor Jesus, nós temos vida. Vida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tristeza, a alegria está em nosso meio. A alegria vem porque Ele é o nosso bom pastor. Amém, queridos? Ali Maria, com certeza, ela saiu daquele encontro ali renovada. Ela saiu ali daquele momento com o Senhor saltitando. Quantas coisas, que privilégio ela ouvia o Senhor Jesus. Que privilégio, queridos, receber o Senhor Jesus na sua casa. Que privilégio. Então, queridos, que privilégio quando nós estamos na reunião que o Senhor vem e fala diretamente conosco. E assim nós saímos renovados, edificados. E Marta perdeu tanto, queridos, porque estava ocupado com tantas coisas. Não vamos mais permitir perder. Não vamos mais permitir ouvir a palavra e ficar por isso. Mas nós não ouvimos, queridos, somente por ouvir. Nós ouvimos porque essa palavra ela traz mudança na nossa vida. Ela traz transformação para a nossa família. Essa palavra ela nos cura, ela nos liberta. Ela nos garante vida eterna. Queridos, quem desfruta da palavra de Deus não tem mais temor. Quem desfruta da palavra de Deus desfruta de bênçãos sem medidas. Amém, queridos? Os problemas eles vão chegar. Podemos passar pelo deserto, mas sabemos que em todas as situações o Senhor está conosco. Amém? Vamos ter a atitude que Jó teve. Muitos podem chegar e dizer: por que tu ainda vai para a igreja? Por que tu ainda é dizimista fiel se na tua casa falta tanta coisa? Porque você entende que mesmo diante de situações difíceis, o Senhor ele está com você. Você entende que o Senhor ele já tomou essa causa aí. E se você, aí as pessoas, mas você gasta tanto tempo na igreja, nós não gastamos tempo, nós investimos tempo. Amém? Porque na presença do Senhor nada é gastado, tudo é investido, queridos. Nós que somos os abençoados, nós que somos curados, nós que somos libertos, nossos filhos que são alcançados, portas de emprego abertas, familiares curados, familiares libertos da droga, da bebedice, da prostituição. Quantas mães nós temos aqui que clamam pelo filho e nós vemos testemunhos de pessoas que no último segundo aceitou o Senhor, que se converteu ao Senhor Jesus, que o Senhor deu mais uma chance, que foi liberto de situações, queridos. Então somos nós que ganhamos, amém? O Senhor ele não precisa de mais nada, é a graça dele sobre as nossas vidas e nós desfrutamos de todas essas bênçãos. Amém, queridos? De todas essas bênçãos. Quando nós paramos para ouvir o Senhor Jesus, nós vamos caminhar a cada dia mais, queridos, vamos caminhar por lugares altos. O favor do Senhor é sobre nós. A bênção vai correr atrás de nós. Os milagres vão chegar. Você vai estar na sua casa e o milagre vai acontecer. Pessoas virão atrás de você para abençoar você. Aquilo lá que você colocou diante do Senhor Jesus vai ser solucionado, porque a sua fé está no Senhor Jesus. A sua fé não está na força do seu braço, você não está caminhando, você não, entende que você não vai alcançar algo porque você é capaz, porque você pode tudo. Nós temos sim, né? Nós temos sabedoria, nós podemos fazer a nossa parte, né? Nós temos os nossos talentos, nós temos que colocar diante do Senhor Jesus e entender que através dele, aquilo que eu ia alcançar, que era bom, o Senhor me fez alcançar ainda melhor. Amém? Aquilo que eu ia alcançar, que já estava numa situação de ótimo, vai ficar excelente, queridos, porque com Deus sempre é assim. Nunca perdemos, sempre ganhamos. Maria ganhou muito quando ela parou para ouvir o Senhor Jesus. Muito. Que nós sejamos como Maria. Venhamos parar para ouvir o Senhor Jesus. Venhamos não estar como Marta, preocupado com tantas coisas, problemas familiares, financeiros, sempre vai existir, queridos. Nós olhamos para o nosso Brasil, sempre vai existir crise, sempre vai existir situações difíceis. Mas se nós formos andar por essas coisas, a nossa fé é minada. O que nós temos que colocar a nossa fé em ação, né? Colocar a nossa fé em ação, não deixar a nossa fé ser abalada, mas olhar para o Senhor Jesus e entender que confiando no nosso Deus,
Os céus serão abertos. Os céus serão abertos sobre a sua igreja. Situações podem vir, mas o Senhor é pelo seu povo. Ele guarda o seu povo. Então, se nós pararmos para ouvir ao Senhor, que é a palavra de Deus, queridos, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Porque estamos com Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Se coloque de pé onde você está, em nome de Jesus. Se coloque de pé. E que você possa, assim, colocar diante do Senhor a sua vida, colocar diante do Senhor o seu coração. Talvez você não tenha tirado tempo para estar com o Senhor. Talvez você se encaixou onde eu falei que você vem para as reuniões, você vai para uma reunião de célula e você entra e sai e nada acontece. Porque você está com o seu coração em tantas outras coisas, menos voltado para o Senhor. Que você coloque diante do Senhor a sua vida. Amém? Que você coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero parar para te ouvir. Senhor, eu quero escolher a melhor parte que é tu, Senhor. Diga isso para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos e adore a Ele.